Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Amém? Vocês estão felizes? Vamos lá. Eu não sei que horas que acaba, né? Porque acabou que o culto começou pelo final, né? Geralmente no final aqui bagunça tudo e a gente só cantou uma canção e o Espírito Santo veio sobre nós. Então eu estou feliz por isso, porque isso mostra que a gente não está aqui, tanto vocês quanto eu, quanto a equipe que veio, a gente não está aqui simplesmente para cumprir um protocolo ou uma liturgia, e não é errado a gente cumprir uma liturgia, a gente ser litúrgico, mas a nossa liturgia tem que estar submissa à vontade de Deus e à vontade do Espírito Santo. Então, o pessoal chegou aqui e falou assim: quais são as canções que você vai cantar? Eu falei: não sei, vamos ver. E aí eu coloquei uma canção para a gente começar, e acabou que a gente cantou só uma canção mesmo, e o Senhor veio sobre nós. Quantos estão felizes por isso? Amém? É muito melhor um culto com o Espírito Santo do que o culto sem ele, né? Sim ou não? Vocês estão aí, gente? Vocês estão fracos ainda, né? Muita gente caiu na presença. Mas vamos lá. Eu vou me apresentar para quem não me conhece. Quem me conhece aqui? Eu vim aqui, eu acho que... Qual foi o ano, cara? 2019? Final de 2019? 2020? Foi antes, né? Eu vim aqui, já tem pelo menos uns 5 anos que eu não venho. E aí da outra vez eu vim sozinho, vim sem equipe. Acho que a gente ficou só aqui embaixo. E foi um pouquinho bagunçado também, aquelas vezes, né? E aí vocês ficaram, não queriam mais tanta bagunça, aí passou mais uns 5 anos, aí depois me chamaram de novo. Brincadeira. Mas, para me apresentar, eu sou Anderson Figueiredo. Eu sou pastor na comunidade no Rio de Janeiro, que se chama Comunidade Cristã Incessante. Nossa comunidade de fé tem 11 anos, e há 11 anos a nossa comunidade estava inserida na maior zona de prostituição a céu aberto do Rio de Janeiro, que se chama Vila Mimosa. Quem já ouviu falar da Vila Mimosa? A Vila Mimosa são 2 quarteirões em que... Está filmando, né? Está filmando? E é live? Porque o pessoal tem que ter cuidado com o que eu vou falar, né? Mas as casas de prostituição são financiadas para ficarem abertas ali. Não vou falar por quem, mas você pode imaginar. Então, desde 1970, ali a região da Praça da Bandeira, existe uma rua chamada Rua Ceará, e a próxima rua, Hilário Ribeiro, são 2 quarteirões, é fechado para casas de prostituição. E em 2014, nós resolvemos abrir uma base missionária ali, e uma igreja local, voltada para oração e pregação do Evangelho. Você acredita em oração? Sim ou não? Então a gente está lá desde 2014. E os 2 primeiros anos ali, imagina, um grupo de missionários se reunindo para pregar o Evangelho numa zona de prostituição. Os 2 primeiros anos o nosso pastor proibiu a gente de evangelizar. Olha aí, pastor, que coisa linda. Um grupo de missionários, ele falou assim: o que vocês querem fazer? Quero pregar o Evangelho. Aí ele falou: então faz o seguinte, não vai evangelizar ninguém, fica sentado orando. Por quanto tempo? Até Deus mandar parar. Quem já ouviu falar do Mike Duke? Michel Duque Estrada? É ele. Se vocês me acham um pouco louco, vocês precisam conhecer o Mike. Assim, ele é bem pior. No caso, ele está aqui no Rio visitando, domingo ele está pregando na nossa comunidade. E aí a gente ficou 2 anos sem ir para as ruas, e a gente perguntou: por que a gente não vai para as ruas pregar? E ele falou assim: porque não adianta vocês falarem de alguém que vocês não conhecem. Vocês precisam conhecer, e vocês precisam saber o que ele quer fazer, e não vocês falarem o que vocês querem fazer para Deus. Então nós ficamos 2 anos sem ir para as ruas evangelizar.
A nossa igreja local era no 5º andar, para quem já foi lá. Quem já foi lá? Só poucas pessoas. A nossa igreja era em cima de um bar de rock, chamado Heavy Dutch, famosíssimo no Rio de Janeiro. Imagina a gente cantando Yahweh no 5º andar e o heavy metal embaixo. Só dava para diferenciar o que era por causa dos cânticos em línguas, porque o pessoal lá de baixo não orava em línguas. A gente sabia que era a igreja lá em cima, né? O nosso som é quente. E aí a gente no 5º andar, vários bares de motoqueiros ali, sabe aqueles caras de filme? Carecão, jaqueta de couro, sabe? Tava ali, ó, na frente da igreja. A gente abria a nossa janela da igreja, todas as casas de prostituição, olha o visual. A gente via tudo. E o Senhor plantou a gente lá. E ficamos 2 anos orando. E a gente buscando ao Senhor, perguntando ao Senhor o que Ele queria fazer naquela região. Depois de 2 anos, o nosso pastor pergunta para nós, pergunta para a equipe de missionários: e aí, o que vocês têm? O que Deus falou com vocês? Qual é o público que vocês precisam alcançar? E aí o Senhor tinha falado muitas coisas. Uma delas é que o nosso público de evangelismo não seria apenas meninas em situação de prostituição, mas também as crianças da região, porque se a gente prega o evangelho para as meninas de programa e a gente não olha para as crianças, essas meninas saem e as crianças que crescem no meio da realidade da prostituição são os próximos. Então, o Senhor colocou no nosso coração reforço escolar para as crianças. Tinha crianças de 10 anos que não sabiam ler. Sabe o que a gente fazia? Juntava os missionários, pegava o caderno deles, estudava a matéria e ensinava para eles. É o que a gente estava fazendo lá. E aí, depois de todos os projetos, o Senhor falou que a gente tem que trabalhar com criança, com as mulheres em situação de prostituição. Tem famílias aqui que não estão envolvidas com prostituição, então a gente também tem que pregar para elas. E aí o nosso pastor falou assim: beleza, agora vocês podem ir para a rua. Imagina um bando de missionários, imagina o Vini, imagina o pastor chega e fala assim: Vini, não vai pregar para ninguém. Aí o Vini obedece: vai lá, Vini, agora depois de 2 anos vai pregar. Mano, vai chutando pedra na rua, com fogo no olho para pregar o evangelho. E a gente foi assim, entrando dentro das casas de prostituição, 2 anos orando, e um dos temas das nossas orações era: Jesus se revela para as mulheres em situação de prostituição, abre os olhos dos cafetões, Senhor, para eles entrarem em arrependimento. A gente orava isso. Quando a gente entra nos bares de prostituição, que a gente começa a abordar, vou escandalizar um pouquinho você. Quem é evangélico aqui? Eu adoro escandalizar evangélico. Quem é cristão? A gente chegava para as meninas em situação de prostituição e falava assim: boa noite, nós somos de uma igreja, nós podemos orar para abençoar o seu dia? Pergunta: como que se abençoa o dia de trabalho de uma menina que está se prostituindo? Isso já deixava as meninas loucas. Vocês estão doidos? Aonde é a igreja de vocês? É aqui mesmo, no meio da região. Quem abre igreja no meio de zona de prostituição? E aí nós chegamos, começamos a orar. Para abençoar o meu dia, como vai abençoar o meu dia? Aí a gente começava a orar: Senhor, protege essas mulheres de todo homem mau, de toda violência, de todo abuso. E elas começavam a ficar quebrantadas por causa disso. E aí, em determinado momento, a gente começou a conversar com muitas meninas, e aí a gente começou a ouvir uma história lá dentro, entre as meninas de programa. E era o seguinte: eles falaram para nós: muitas meninas estão saindo daqui, estão deixando de trabalhar. E a gente perguntou: por quê? E elas falaram: porque as meninas sobem para o ato sexual com os homens que contratam elas, só que as meninas olham e veem um homem de branco sentado sorrindo para elas. Eu não sei se você é pentecostal, se você acredita em oração, mas era para você estar quebrando essa cadeira agora e dando glória a Deus.
Deus aparecendo para mulheres de programa. Enquanto 2 anos antes nós orávamos: Senhor, abre os olhos e anda no meio das zonas de prostituição. Muitas meninas foram embora. Eu sempre conto essa história. Em uma das igrejas, a nossa equipe sempre conta essa história. Em uma das igrejas, uma menina se levantou e falou assim: o que os pastores estão falando é verdade, porque eu trabalhava levando as meninas de programa numa van, e elas pediram para ir embora de lá. Não sei se você acredita em oração de verdade. Eu não sei se você acredita em oração como a Bíblia fala que oração é. Existe uma frase que, eu não sei se eu posso falar a palavra odeio, mas eu vou falar odeio. Existe uma frase que eu odeio, que a gente precisa de oração mais ação. Eu não acredito nisso, e isso nem é bíblico. Sabe por quê? Porque orar é agir. Orar é ação. Você não está só jogando oração para o alto, torcendo para Deus responder. Você está falando com o governador do universo, o Deus que pode fazer todas as coisas. O nosso Deus, vou pegar pesado, o nosso Deus é muito mais influente que o Donald Trump. Você está aí, tarifaço, isso, aquilo. Eu já falei besteira na live. Corta isso, em nome de Jesus. É isso, tem que fazer isso. Meus amigos, não, o Trump tem que fazer. Não, Deus tem que agir. Ah, o Senado tem que falar. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma senhora de 80 anos é muito mais influente que o Donald Trump, porque ela está falando com o governador do universo. Ela tem muito mais poder que ele, porque é relacionamento com Deus que tudo pode. A gente não ora torcendo, a gente ora crendo. Aqui, ó, a Bíblia de crente, como é que é? Salmo 24, Salmo 27, 4, não tem como, né? A gente não acredita em oração como a Bíblia fala que é. Que a igreja está lá em Atos. Pedro é preso, acorrentado, celas fechadas, e a igreja dentro de uma casa começa a orar por Pedro. Senhor, livra Pedro, livra Pedro, livra Pedro. Atos 10. Livra Pedro, Senhor. E aí sabe o que acontece? Um anjo chega lá na cela de Pedro, abre, você já leu esse texto? O anjo abre a porta da cela de Pedro e fala assim: Pedro, só vem, só me segue. Pedro, eu não sei se ele estava com sono, ele achou que era uma visão e falou: poxa, na visão vou seguir, né? Ele começa a seguir o anjo, e o anjo passa entre os guardas. E Pedro passa entre os guardas, ele passa pela porta da frente do presídio, sai, quando ele sai do presídio, o anjo some, e ele fala: opa, não estou sonhando. Quem estava orando para ele ser liberto? Quem? A igreja. Agora deixa eu falar, vou te ensinar um negócio muito importante. Pedro, depois que é liberto, ele vai até a porta da casa da igreja. Sabe o que ele faz? E o pessoal está lá orando: Senhor, liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro. Aí Pedro está: liberta Pedro, liberta Pedro. Pois estão atazanando a nossa reunião de oração. Quando ele abre a porta, o irmão abre a porta, quem está na porta? Pedro. O que ele faz? Fecha a porta. É o anjo de Pedro que está aqui. Aí Pedro, gente, o anjo de Pedro está lá fora, vamos continuar orando que daqui a pouco vai acontecer. Já aconteceu. E aí Pedro bate, eles abrem e celebram. Sabe o que eu quero dizer para você? Que até as nossas orações, com pouquinha fé, quase sem acreditar, Deus responde.
Se a igreja na casa, que estava orando por Pedro, abriu a porta e não acreditou, mas Deus já tinha respondido, imagina você. Imagina o que vai acontecer vamos lá, se todos nós juntos aqui, eu não sei quantos membros tem na igreja, mas se todos nós juntos, mesmo que com pouquinha fé, hoje eu estou muito cansado, qual é o dia da reunião de oração aqui? Todo dia? Aí você mata o pastor de chorar, sério? Maravilhoso, todo dia reunião de oração, vamos lá, se você vir na reunião de oração, está saindo do trabalho cansado e fala, hoje eu não estou com muita força para orar, mas eu vou, sabe o que Deus faz? Vai acontecer. Estou com pouquinha fé, vai com uma fezinha mesmo, tamanho de mostarda, Deus fica felizão com você, amém? Esse é um pouquinho da nossa história, não vou pregar sobre oração, estão felizes? Vou tentar pregar em 15 minutos, que para um pastor não significa nada dizer isso para a igreja, mas vamos lá, sabe o que eu quero falar? A gente está falando sobre estar imerso, sim ou não? Conferência imersos, eu vi que o texto que vocês estão usando é Ezequiel, sim ou não? Acho maravilhoso o texto de Ezequiel, mas abre comigo, Salmo 42, quero falar um tema que eu considero muito importante para nós como cristãos e para a igreja. O que eu quero falar é sobre o conhecimento de Deus. Vamos ler o versículo 7. A gente está falando de profundidade, a gente está falando sobre estar imerso. Olha o que diz Salmo 42, versículo 7. Vocês estão comigo? Olha o que diz: um abismo chama outro ao ruído das suas cachoeiras, todas as suas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. Pausa. Deixa eu ver como é que está aqui a versão. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatupas. Muito lindo, né? Nem sei o que é isso, catatupas. Vou ficar com a minha versão, tá? Parece nome de magia, né? Catatupa. Mas vamos voltar aqui, me aguenta, gente, eu sou assim mesmo, tá? O outro pastor ali, ainda bem que eu saio com uma equipe de pastores, senão fico frito. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das suas cachoeiras, e todas as suas ondas têm passado sobre mim. Diz para mim, quem já ouviu da mãe, quando faz alguma besteira, e a mãe pega esse versículo e fala assim: menino, você está fazendo coisa errada, você está dando passos errados. Um abismo chama outro. Quem já ouviu isso, gente? Eu ouvi, mas foi muito. Eu tenho 40 anos e eu não dei muita. Minha mãe teve que me pegar firme. Menino, não faz isso. Que besteira. Se você vai continuar nesse caminho, vai dar errado. Por quê? Porque um abismo chama outro abismo. A gente pega o texto bíblico, coloca uma interpretação que não tem nada a ver com o que ela está querendo dizer e traz para o mal. Agora lê comigo os primeiros versículos e o tema central de Salmo 42. Salmo 42, versículo 1. É um salmo dos filhos de Corá. Olha qual é o tema do salmo. Você está com a sua Bíblia de papel aí? Tem um tema em cima do versículo? O que está escrito? Não entendi nada.
O meu está escrito, anseio por Deus. Salmo 42. O tema do cântico e da oração de Salmo 42 é um anseio e uma busca por Deus. Olha como começa. Assim como a corça anseia pelas águas correntes, também a minha alma anseia por ti, ó Deus. Nossa. Versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Olha a pergunta dos filhos de Corá. Quando irei e verei a face do meu Deus? Sabe o que é isso aqui? Desespero. Versículo 3 é muito forte. Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Versículo 4. Derramo a minha alma dentro de mim, ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, uma multidão de festa. Sabe o que os filhos de Corá estão falando? Eu estou com saudade de Deus. Eu preciso de mais. Você acha que os filhos de Corá nunca experimentaram a presença de Deus? É óbvio que sim. Eles eram músicos do tabernáculo de Davi. Os músicos do tabernáculo de Davi estavam ao redor da arca de Deus, ministrando e cantando canções, liberando orações diante da arca, que significa o trono de Deus, a presença de Deus. Eles estavam ali continuamente, você pode ler em 1 Crônicas 16, eles foram chamados para estar continuamente diante da face de Deus, do trono de Deus, da arca de Deus. E aí a gente pega o Salmo 42, quando irei e verei a face do meu Deus? Calma aí, que anseio é esse, que desejo é esse? Por que ele canta isso? Por que ele ora isso? Por que ele levanta a voz e fala assim, quando virás ao meu encontro? Quando eu verei a sua face? Você sabe por quê? Porque eles sabiam que Deus era um poço de conhecimento, de beleza, de doçura, sem fim. E é por isso que ele fala, um abismo chama outro. Sabe o que ele está querendo dizer? Conhecimento de Deus chama mais conhecimento de Deus, que chama mais conhecimento de Deus. Você já leu Eclesiastes 3? Sabe o que Eclesiastes 3 diz para nós? Eclesiastes 3, versículo 10. De que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Sim ou não? Você conhece esse texto? Deus plantou, Deus criou um homem e fez um buraco dentro dele. E esse buraco se chama eternidade. Sabe você? Tem um buraco dentro de você, chamado eternidade. Deixa eu falar uma coisa. O mundo inteiro está tentando preencher um vazio interior com algo terreno, sendo que Deus fez um buraco eterno. Não vai preencher. Ministério, fama, profissão, dinheiro, não preenche o coração do homem. E sabe por que Deus colocou a eternidade dentro do homem? Porque só pode ser preenchido por aquilo que é eterno. E eternidade não é um lugar para onde você vai. Quem já ouviu que quando morre vai para a eternidade? Vai para a glória, sim ou não? Ah, aquele irmão morreu, agora ele está na glória. Está vivendo na... Vocês interagem com o pastor, gente? Esse irmão agora está vivendo na eternidade. Agora abre comigo aí, você precisa ler João 17, versículo 3. Eu nem comecei o meu esboço, está só na minha cabeça.
João 17, versículo 3. O que está escrito? Todo mundo achou? Amém? Vamos lá, olha isso. Olha o que está escrito. A vida eterna é essa. O que é a vida eterna? Conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Cristo a quem Ele enviou. Eternidade não é um lugar para onde você vai, eternidade é uma pessoa que você conhece. Vou repetir, que era para você já ter jogado capoeira. Eu sou gordinho, mas ainda consegui fazer. Fiz capoeira quando eu era criança, mas agora não dá mais. Que o meu pastor não veja essa live. Vamos lá. Meus amigos, vida eterna não é o lugar onde você vai. Você não precisa morrer hoje para viver vida eterna. Você pode viver vida eterna agora, se debruçando em Deus, se debruçando em conhecer a Deus. E se Deus é eterno, porque eternidade é um atributo de Deus, o nosso Deus é o Deus que nunca foi criado. Antes de Gênesis 1 ele já existia. Ele é eterno. Se Ele fez um buraco eterno em nós, e Deus é eterno, um abismo, um buraco, chama conhecimento de Deus. Não tem escapatória para você, não tem. Não adianta correr. Profundidade chama profundidade. Imersão chama imersão. Sabe por quê? Porque Deus é o pão que você come, sacia a fome e dá mais fome. Meus amigos, meus irmãos, nunca precisamos tanto, nunca precisamos tanto numa geração de conhecimento de Deus, eu acho, como agora. Eu vou te dizer por quê. Porque a gente vive hoje numa geração que tem muito conhecimento, muita acessibilidade, muita informação. Vocês concordam comigo? Meus amigos, eu estou com 40 anos, tem outros irmãos aqui que eu vejo que são mais velhos, mais sabedoria. Diz para mim, meu irmão, como que a gente fazia uma pesquisa para a escola há 40 anos atrás? Isso eu tenho 40. Como que a gente fazia uma pesquisa na escola? Querido, era comprar livro dos nossos pais. Quando não dava para comprar, tinha que ir para onde? Biblioteca. E aí, não é só um livro que vai te sanar. São vários. E aí você tinha que fazer a pesquisa. E aí você ia para a biblioteca, assinava o seu nomezinho lá. Sim ou não? Entrava, não podia fazer barulho, enchia a mesa de livro e copiava tudo, porque você não podia tirar xerox do livro. Sim ou não, gente? Os mais jovens não sabem o que é isso. Trabalho de escola, na cartolina. Meus amigos, você tinha que ter aquelas reguinhas feias para diabo. Papel ao maço. A irmã já falou a idade dela aqui. Com todo respeito, minha irmã. A gente pegava a cartolina e aí tinha que fazer aqui as letrinhas A, B, tinha um abecedário todo. Aí você perdia a letra. Pronto. Aí você tinha que pintar com canetinha. Só que as letras também não encaixavam, aí ficava tudo assim, ó, parecia os milinguidos. Um bando de formiguinha andando. Dava trabalho. Você ia fazer aquelas pesquisas que você tinha que recortar jornal. E aí você tinha que comprar o jornal, ou então pegar jornal velho na banca e torcer para que o tema que a professora falou esteja naquele jornal.
Sim ou não, meus irmãos? Sabe o que a gente faz hoje para ter conhecimento? Em 3 segundos, você clica, dá Enter e você tem todas as informações. Isso é bom, gente? É bom ou não? É bom. Veio para nos servir. Mas sabe o que a gente fez? Deixou de se aprofundar. Hoje você compra 5 livros e você não lê nenhum, porque você leu o índice, leu o primeiro capítulo, só que aí sai um outro livro, e aí você larga esse, e aí larga esse, e aí larga esse, e aí sabe o que acontece? Sabe qual é o nosso nível de conhecimento? Tão profundo quanto um pires de chá. Sabe aonde a gente faz isso? Com Deus. Nós estamos hoje satisfeitos com a pregação do pastor de domingo e vivemos uma vida na semana que não busca conhecimento de Deus. Sabe o que nós estamos fazendo? A mesma coisa que o povo de Israel em Êxodo 19. Moisés, fale você com Deus e nós ouvimos você. Quando no início de Êxodo 19 Deus fala, eu quero um povo sacerdotal, eu quero uma nação peculiar. Só que quando Deus vem, ninguém sobe, só Moisés, Arão e os 70. Gente, não se escandaliza, esse é você, esse sou eu. Nós queremos informação. Nossa, pastor, que revelação! O pastor gastou pelo menos 7 dias estudando esse sermão para compartilhar, orando, gastando lágrima. E aí você ouve o sermão de 1 hora que levou 7 dias e não faz nada com ele na segunda-feira. Você está na próxima revelação. Ou você está esperando o próximo podcast que vai sair na terça-feira no YouTube. Porque tem um outro irmão muito bom, cheio de revelação para falar. Quando você poderia, eu estou falando só de comunidade local, se aprofundar na beleza de Deus, no conhecimento de Deus. E eu não sou contra podcast, não sou contra nada disso. Mas eu estou convencido de que a gente está se tornando obesos espirituais. Nós estamos comendo de tudo, só que a nossa própria dieta e nutrição não está acontecendo. Nós temos muita informação sobre Deus, informações que recebemos de muitos pastores, muitos teólogos, muitos irmãos, mas a gente tem pouca revelação. A gente está vivendo a revelação dos outros. A gente está vivendo da adoração dos outros. Sabia que a adoração, vou dar abrir uma aspa aqui. A adoração é uma resposta à revelação de Deus? Quem sabia disso? Não tem como você adorar se você não vê Deus. Não tem. Adoração é uma resposta ao conhecimento de Deus. Eu conheço Deus, sou fascinado por quem Deus é, e aí, sabe o que nasce? Louvor, porque louvor é elogio. Você elogia alguém sem ver? Você elogia a sua esposa sem olhar para ela? Imagina, a sua esposa está dentro do quarto, você está na sala e ela grita assim, amor, tô bonita? Aí você grita da sala, tá!
você está sendo verdadeiro ou não? Não. Por quê? Porque você não viu. Mas a sua esposa é bonita? Responde você, se sua esposa está aí, essa é a hora, varão. Ei, a oração em línguas é agora. Você sabe que a sua esposa é bela, sim ou não? Sim, você sabe que é, mas naquele momento, você viu a sua esposa bem arrumada, para poder elogiar a forma como ela está naquele dia? Não. Então não basta saber que a sua esposa é bonita. Se ela quer que você a veja, e você responde sem ver, é falso. A mesma coisa com Deus. Você sabe que Deus é belo, você sabe que Deus é grande, mas se você fala isso sem ver, não é verdadeiro. Nós precisamos nos arrepender. E deixa eu te falar uma coisa, Romanos 1, você é indesculpável, porque Deus se revela na natureza, nas Escrituras, por meio da sua igreja, os meios da graça de Deus. E aí a gente precisa ver isso e falar, uau! E aí sim eu canto para Deus. Só que a gente tem muita informação sobre Deus e pouca revelação. Nós pensamos, eu já sou convertido, já sei tudo sobre Deus. Nós confundimos salvação com a prática da jornada do conhecimento de Deus. Ah, Deus me salvou, então eu conheço Deus. Meus amigos, conhecer a Deus é uma jornada experimental para descobrir a sua beleza, os seus afetos, o seu caráter. Nós não podemos nos encher de soberba, que Deus nos livre da soberba. Se perguntassem para você hoje, quem é Deus? Para pensar. Se perguntassem para você hoje, Fábio, quem é Deus? Se alguém do mundo chegasse para você e falasse assim, tá, sei que você é cristão, me explica Deus. O que você vai fazer? Você vai cantar? Ninguém explica Deus. Você vai fazer isso? Quem é Deus? A nossa resposta vai ser o quê? Vai ser uma informação que nós ouvimos? Ah, Deus é Pai. Deus é Pai, sim ou não? Aí perguntam para você, ah, Deus é amor. Deus é amor, sim ou não? Quem é Deus? Deus é misericordioso. Ele é? Sim ou não? Sim, Ele é. A minha pergunta para você é, você sabe que Ele é? Ou você já experimentou o que Ele é? Eu não quero saber se você sabe que Deus é Pai. Eu quero saber se você já experimentou da paternidade de Deus. Uma geração tão órfã quanto a nossa. Não basta saber, Deus é Pai, mas Deus é Pai lá. Ele nunca se relaciona comigo como um pai. Mentira. A pergunta é, você já experimentou da paternidade de Deus? Será que a paternidade, o amor, a bondade, a justiça de Deus, será que falar que Deus é justiça está dentro do conhecimento real do Deus justo ou os nossos padrões humanos de justiça? Porque se você fala que Deus é justiça dentro dos padrões humanos de justiça, é um falso Deus, porque
a sua justiça é como um trapo de imundície. Ou seja, você segue um Deus, eu vou pegar pesado, sujo. Se nós não sabemos quem Deus é, nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Sabe quem fez isso? O povo, enquanto Moisés estava lá em cima no monte. Eles criam um bezerro e eles chamam de Yahvé. Chama o sacerdote, está aqui o nosso ouro. E eles fazem uma imagem, uma escultura de um bezerro. E eles começam a cantar, dançar, entregar ofertas e dizer: Yahvé, Yahweh. Por que a imagem de um bezerro? Porque é fácil de domar. Deixa eu falar uma coisa para você: nosso Deus é indomável. É você que se submete. Não é Deus que se submete às suas ideias, aos seus preceitos, aos seus padrões. Não. Deus tem as suas normas e nós nos submetemos a ela. Nós precisamos deixar as informações que nós recebemos e partir para o nível de revelação. Amém? Olha isso aqui, abre comigo. Mateus 16, versículo 13. Acho que eu vou acabar. Me dá mais 3 versículos para a gente conversar. Mateus 16, versículo 13. Estão comigo? Olha isso. Tendo chegado às regiões de Cesareia e de Filipe, Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos. Olha a pergunta de Jesus: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Pausa. Foi a pergunta que eu fiz antes para vocês. Se alguém perguntasse para você quem é Jesus, o que você responderia? Jesus faz essa pergunta para os discípulos dele. Jesus chega e fala assim: meus discípulos, vocês que andam comigo, vocês que têm ouvido também as multidões, quem os homens dizem que eu sou? A gente está vivendo isso hoje, tá? 2025. Tem um monte de pseudo-cristão falando que não, Jesus não é assim não, Jesus é desse jeito aqui, ó. Não, ó, você... Não, a Bíblia precisa ser atualizada. Precisa dar uma revisada na Bíblia, porque assim, esse texto aqui era para o povo lá atrás, não faz sentido hoje para a gente. Então tem que dar uma... Deixa eu falar uma coisa para vocês, não é ímpio que está fazendo isso, não. Tem pastor falando isso. E eles estão falando, não, Deus não é assim não, como era falado no passado, não. E aí Jesus pergunta para os discípulos, tá, o que o mundo está dizendo sobre mim? Se Jesus perguntasse para nós, o que o mundo está dizendo sobre mim hoje? Olha a resposta dos discípulos, versículo 14. Eles responderam, alguns dizem que você é João Batista. Outros dizem que é Elias. Outros, Jeremias, ou alguns dos profetas. Esse é um povo que não sabe quem é Deus. E aí vem uma segunda pergunta muito importante. Tá bom, o mundo está falando que eu posso ser João Batista, que eu posso ser Elias, que talvez eu seja Jeremias. Tá bom, vocês concordam com eles ou não?
A pergunta de Jesus é: tá, o mundo está falando isso sobre mim. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Vamos lá. Jesus está perguntando para você: quem eu sou? Você que anda comigo, quem eu sou? Olha o que diz o versículo. Versículo 16. Pedro se levanta e responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo aqui é ungido, o Messias. Ele está falando: Tu és o Messias, prometido pelos profetas. Jesus responde, olha a resposta: Simão Barjonas, você é feliz, você é bem-aventurado, pois não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, mas quem? Meu Pai que está nos céus. Nós precisamos de menos informação e mais revelação. E não tem como termos revelação do Senhor sem olharmos para as Escrituras. Sabe por causa de quê? Porque Apocalipse 19, versículo 10 diz que o testemunho de Cristo é o quê? O espírito da profecia. Você quer ser alguém profético? Sim ou não? Ser alguém profético não é orar em línguas e cair no chão. É legal. É bom ser tocado por Deus. Eu amei dançar com a irmã aqui. Conhecer e orar por ela de alegria. Daqui a pouco eu falei: opa, o Senhor está pedindo. Eu amo isso, eu amo. Eu amo o Espírito Santo se movendo no meio da igreja. Mas, se o Espírito Santo se move hoje e não gera mais fome por conhecer a Deus no outro dia, não vale. Foi apenas um emocionalismo. Os toques do Espírito Santo nas nossas reuniões precisam nos levar a um nível mais profundo de conhecimento de Deus. Senão a gente fica viciado em experiência, viciado em mover. E Deus não é uma droga, e a igreja não é uma rave. Não é. Os toques precisam gerar mais fome em nós. Ser profético não é isso, não é orar muitas línguas, não é decorar ou falar o CPF das pessoas, não é isso, telefone. Ser profético não é isso. Ser profético é testemunhar Cristo. Como que se testemunha sobre alguém? Você já viu aqueles filmes de tribunal? Tem um filme muito antigo chamado Júri, eu gosto muito. Tem o juiz, tem o réu. E aí, o que as testemunhas precisam para poder falar contra aquele que está sendo acusado? O que eles precisam? Ter visto, ter presenciado a cena, conhecer a pessoa. Não dá para ser uma testemunha sem ver. Não dá para falar sobre Deus sem contemplar. E o Senhor está chamando a sua igreja para contemplar a sua glória. O Senhor não chama a igreja para ficar assistindo culto. Gente, meu Deus, me perdoem, mas assistir culto é chatão. Ninguém deu um aleluia. Não sabe até o que eu vou falar, né? Gente, culto sem presença de Deus é só mais uma reunião, onde as pessoas vêm, sentam, olham a dança, vêm, sentam, olham o louvor, vêm, sentam, olham o pastor pregar e vão embora. Isso aqui não é cinema.
Cada pessoa aqui é um sacerdote que coopera para aquilo que Deus quer fazer e falar no meio da nossa reunião. Não depende do pastor, da equipe de louvor, depende de você. Imagina que, eu não sei quantas pessoas a gente tem aqui, de repente 100 pessoas, mas imagina 100 pessoas que viram Deus e vieram para uma reunião juntas. Imagina 100 pessoas queimando de paixão por Jesus e falando: nossa, essa semana Deus me tocou, e eu não fui em nenhum culto, eu só fiquei no meu sofá lendo a Bíblia. E aí eu venho domingo, e aí você olha para o irmão do lado e fala: o que você fez? Ele falou: eu li a Bíblia. Uau, o que você fez? Eu vi Jesus. E você? Eu entrei no meu escritório e comecei a contemplar a beleza de Deus. Quando a equipe de louvor começar a cantar, ela vai perder para a igreja. Porque os cânticos, os louvores serão baseados em revelação, e aí a glória de Deus vem sobre nós. Meus amigos, chega de culto sem o Espírito Santo. As pessoas aprenderam a fazer a igreja funcionar sem o Espírito Santo. A gente sabe falar de oferta, a gente sabe cantar as músicas bonitinhas, a gente sabe escolher as músicas da pastinha, a gente sabe pregar, a gente consegue fazer. Se tiver um homem com uma oratória, ele prega sem Deus. Sabe o que a igreja precisa? Presença de Deus. E o chamado do Senhor para mim e para você é Salmo 34. Provem e vejam. Provem e vejam que o Senhor é bom. Provem e vejam que o Senhor é bom. Esse é um convite do Senhor. Provar. Não adianta só ver. Quem gosta de pudim aqui? Levanta a mão bem alto. Agora a igreja viva bonito. Sabe aquele pudim de Natal, irmã? Sabe aquele que a família faz, que é bonitão? E aí faz aquela mesa grande, vai juntar todos os primos, todos os tios. E aí no Natal tem briga, às vezes. É ou não é assim? Só na minha família que acontece, né? No de vocês não acontece. E aí faz um mesão bonito com aquela... E aí chega a tia do pudim. A tia do pudim chega e bota o pudim na mesa. E aí ela puxa aquela bandeja. Aí o que acontece? O irmão está até recebendo aqui, esse irmão. Recebendo o pudim. Você vai receber, em nome de Jesus. Gente, me amem, eu sou assim. Na minha igreja eu sou assim. Se eu voltar mais vezes, vocês vão se acostumar. Eu interajo com os irmãos. Porque eu não sou diferente de vocês. Eu não sou mais especial. Eu preciso ver Jesus se movendo no meio de vocês aqui. E aí imagina a mesa de pudim, e aí a tia levanta o pudim, aí o que acontece? Aquele caldinho desce, e aí já deu um ai lá atrás, o próximo vai ser um glória, e aí você vê aquele caldinho sim, ao redor daquele pratinho, e aí você percebe que o pudim não tem furo, ou seja, o pudim é perfeito, meu amigo. E aí, o pudim está aqui, ó, na mesa, e aí você chega como um bom representante da família, educado, não mete a mão, e fica fazendo o quê? Contemplando o pudim. E aí você fica olhando aqui, e aí tem muita beleza, prazer, suculência. Nem a minha equipe, já me ouviram pregar 100 vezes essas coisas, eles, mesma coisa. E aí, chega a sua mãe e fala assim: filha, tá bom esse pudim? O que você responde? O que você responde? Fala bem alto, gente. Tudo que você pode responder é: parece bom. O que você precisa fazer para constatar que o pudim é bom? Você precisa cortar, tirar o pedaço, pegar o caldinho, botar na boca e falar:
Uau! Sabe por que falta uau nos nossos cultos? Porque não estamos experimentando vida eterna. Está faltando vida eterna nos nossos lábios. Conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e ao seu Filho a quem Ele enviou. Deixa eu falar, meus irmãos, existe algo muito mais prazeroso. Encerrei, eu ia ler um outro versículo, mas eu vou encerrar com esse. Existe algo muito mais prazeroso do que as nossas reuniões religiosas, do que as nossas vidas sem Deus, do que os nossos sonhos. Sabe o que é? O próprio Deus. Deus é a própria recompensa daqueles que o buscam. Salmo 24, essa é a geração daqueles que buscam a sua face, a face de Jacó, do Deus de Jacó. Vamos ficar de pé, vamos agradecer Jesus e vamos nos colocar nesse lugar de nós precisamos de mais. Você acredita que você precisa de mais, Jesus? Você deseja mais? Você deseja experimentar desse Deus belo? Sabe, Salmo 16 diz que à direita de Deus há delícias perpétuas. Ou seja, há prazer eterno. Minha pergunta para você, quem está à direita de Deus? Jesus. À direita de Deus há delícias perpétuas, prazer eterno. E o Senhor está chamando a igreja. Deus está chamando a igreja Carisma. Provem e vejam. Provem e vejam. Talvez você tenha 10, 20, 30, 40 anos de convertido, 50 anos de convertido, e Deus está falando para você, olha, tem mais para você beber. Tem vinho novo para você, tem pão da vida para você, tem uma mesa farta de bondade para você. Deus está chamando, provem, vejam, provem, vejam. Feche os seus olhos, vamos orar juntos. Se você deseja isso, se você quer mais do Senhor, vamos fazer essa oração juntos. Faça com as suas próprias palavras aí no seu lugar. Oh, Pai, nos leve a um nível mais profundo do conhecimento de Deus. Nós não estamos satisfeitos com os nossos anos de crente. Nós não estamos satisfeitos com os nossos anos de evangélico, com o nosso berço evangélico. Nós precisamos de mais do Senhor. Nós precisamos de mais da sua presença. Nós não estamos satisfeitos. Nós somos gratos pelo que o Senhor já nos deu. Nós somos gratos por tudo que o Senhor já fez nesses anos. Mas nós necessitamos de mais. Nós necessitamos de mais. Nós necessitamos de mais. Você pode pedir isso a Ele, Senhor, nos dê mais. Me dê mais. Me dê mais. Pai, eu te peço agora, Senhor, aumenta a fome dos meus irmãos aqui. Aumenta a fome por conhecer a sua vontade, por conhecer a sua pessoa. Oh Senhor, deixa-nos experimentar de eternidade aqui agora. Eternidade nos lábios da sua igreja. Nos dê eternidade, nos faça provar eternidade. Eternidade, Senhor. Nós rogamos aos céus, nos dê fome e sede. Nos dê fome e sede. Nos dê fome e sede. Aumenta, Senhor, o vazio no interior da sua igreja, onde só você possa preencher. Ó Deus de infinita bondade e prazer, ó Deus de infinita bondade e beleza, fascina os nossos olhos aqui, Senhor. Fascina-nos.
Oh, Senhor. Nós não temos muito para te dar, Senhor. Nós não temos muito para te dar, mas nós temos uma coisa aqui: fome e sede. Nós temos fome e sede aqui, Senhor. Nós levantamos aqui a oração de Moisés. Nós temos a presença, mas nós não nos contentamos com a presença. Nós levantamos a oração de Moisés. Deixa-nos ver a sua glória. Deixa-nos ver a sua glória. Deixa-nos ver a sua glória. Nós não temos títulos, nós não temos grandes coisas para apresentar que possam impressionar o Senhor, mas o Senhor se impressiona com um coração quebrantado e humilde. Com esses o Senhor habita. Com esse o Senhor encontra. Senhor. Os nossos títulos não valem, os nossos ministérios não valem. Tudo que vale é fome, sede. Fome e sede. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito? Nós precisamos de você, pão da vida, água da vida, pão da vida. Pão da vida. Nós precisamos de você. Podemos dizer isso juntos? Eu tenho mãos vazias, mas um coração faminto. Eu tenho mãos vazias, mas um coração que sacia a fome,
água que mata a sede. A sua presença é o meu alimento, como eu preciso de ti. Pão que sacia a fome, água que mata a sede. A sua presença é o meu alimento, como eu preciso de ti. Pão que sacia a fome, água que mata a sede. A sua presença é o meu alimento. Vamos declarar isso ao Senhor, quem Ele é. Pão que sacia a fome, água que mata a sede. A sua presença é o meu alimento, como eu preciso de ti. Pão que sacia a fome, água que mata a sede. A sua presença é o meu alimento, como eu preciso de ti. Pão que sacia a fome, água que mata a sede. A sua presença é o meu. Vamos, como eu preciso. Pão que sacia a fome, água que mata a sede. A sua presença é o meu alimento, como eu preciso de ti. Pão que sacia a fome, água que mata a sede. A sua presença é o meu alimento. Eu tenho mãos vazias, mas um coração faminto. 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 Pão que sacia a fome, todos juntos. Pão que sacia a fome, água que mata a sede. A sua presença é o meu alimento, como eu preciso de ti. Pão que sacia a fome, água que mata a sede. A sua presença é o meu alimento, como eu preciso de ti. Você é água, você é água que me sacia. Você é o pão, você é o pão que me alimenta. Você é a fonte, você é a fonte da minha vida. Você é aquele a quem minha alma anseia. Você é água, você é a água que me sacia. Seu pão, você é o pão que me alimenta. Você é a fonte, você é a fonte da minha vida. Você é aquele a quem minha alma anseia. Você é a água, suas vozes.
Você é a água que me sacia. Você é o pão. Você é o pão que me alimenta. Você é a fonte. Você é a fonte da minha vida. Você é aquele a quem minha alma anseia. Você é a água. Você é a água que me sacia. Você é o pão, Você é o pão que me alimenta. Você é a fonte. Você é a fonte da minha vida. Você é aquele pão que sacia a fome, pão que sacia a fome, água que mata a sede. A sua presença é o meu alimento, como eu preciso de ti. Pão que sacia a fome, água que mata a sede. A sua presença é o meu alimento, como eu preciso de ti. Como precisamos de você, Senhor.